No ordenamento jurídico brasileiro, o casamento e a união estável têm o mesmo valor. Então, quem está em união estável ou casado detém os mesmos direitos e obrigações. E da mesma forma que com o casamento, existem os regimes de bens que estipulam o que acontece com o patrimônio deste casal. No nosso Código Civil existe previsão para 4 regimes de bens. O regime da comunhão parcial, o da separação total, o da comunhão universal e o da participação final dos aquestos. Então, no regime de comunhão parcial de bens, somente serão partilháveis, comunicáveis, aquele patrimônio adquirido na constância do relacionamento, entre um dia do casamento até o momento da separação, ou do momento em que se estipular a data de marco inicial e final da união estável. Sendo que esse regime premeia que aquele patrimônio adquirido na constância do relacionamento vai ser dividido na proporção de 50% para cada um dos cônjuges ou companheiros, sendo que independe quem pagou para tanto. No regime de separação total de bens, o casal então decide que o patrimônio que eles detêm e que adquirirem ao longo do relacionamento serão bens particulares, ou seja, incomunicáveis. Cada um entra e sai do relacionamento somente com patrimônios particulares, inexistindo, portanto, bens comuns a serem divididos. Por outro lado, o regime de comunhão universal prevê que a universalidade do patrimônio que o cônjuge ou companheiro possua vai ser comunicado, mesmo aquele já existente à época do ingresso da união estável ou da data do casamento. E também uma curiosidade, é o único regime em que a herança também se comunica. Um regime pouco usado e bastante incomum é o da participação final dos aquestos, que pouca gente tem conhecimento a respeito. Esse regime ele é semelhante ao regime da separação total de bens, em que cada cônjuge, companheiro, vai ser o detentor e o proprietário do próprio patrimônio, ou administrando. Todavia, os aquestos são divididos. E aquestos são, então, os lucros, aquilo que se auferir, se amealhar de patrimônio durante o relacionamento. Então, o patrimônio que cada um existia permanece sendo de cada um, sendo que os frutos, lucros, dividendos poderão ser divididos, sem mexer no patrimônio que origina essa renda, esses aquestos, portanto. Um quinto regime que a gente pode comentar é o da separação obrigatória de bens. Diferente dos demais, incluindo diferente também da separação total de bens, ele é um regime que os nubentes, os companheiros, não escolhem, não é uma opção deles, é uma imposição legal. O exemplo mais comum, nesse caso, é dos maiores de 70 anos. E também nos casos em que há pendência de partilha de bens do relacionamento anterior. Neste caso, então, esse regime ele é uma imposição de lei para preservar uma relação jurídica. Então, os maiores de 70 anos se casam ou encontrar união estável obrigatoriamente nesse regime por uma questão de, repito, segurança e por imposição legal.